Pois bem, gente, então, dando continuidade ao que a gente estava falando, então, o que a gente já viu? A gente viu, demorei para voltar, porque eu fui botar um short, né, que eu não preciso estar bem arrumada da cintura para baixo. Então, a gente começou a falar sobre o GCRIM, nós vimos que ele trata do procedimento sumaríssimo, e vimos que ele tem algumas cerejas do bolo, que são os institutos despenalizadores, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. Vimos que existem algumas exceções em que eu vou ter um crime cuja pena máxima não exceda 2 anos, mas esse crime não poderá ser processado no GCRIM, por algumas situações jurídicas. Primeira delas, foro por prerrogativa de função. Então, a pessoa é uma política, né? Suponhamos um senador. Então, a competência para processo e julgamento não vai ser o Distrito Federal, onde ocorreu a ofensa. Nós vamos ter aí um foro privilegiado. Então, esse juízo, evidentemente, vai aplicar os institutos despenalizadores, que a gente vai ver daqui a pouco que são, mas ele não vai ser processado e julgado por um juizado especial criminal comum, como se fosse caso ele não ostentasse essa condição de servidor com prerrogativa de função. Beleza. Vimos também que pela conexão, o crime, em regra, ele é atraído para a justiça, que é responsável por puxar esse crime. Então, exemplo, eu tenho uma conexão entre crime comum e tribunal do júri, né, que é o exemplo aqui da página 19. Bom, o tribunal do júri vai processar e julgar essa minha ameaça com doloso contra a vida. Ou eu tenho um crime de lesão corporal grave e uma ameaça. Vamos para a justiça comum no procedimento sumário, não no juizado especial criminal, desde que haja conexão. A terceira hipótese é quando sempre é ótimo, né? Quando houver uma maior elaboração dos atos processuais, veja, o GCRIM não vai poder processar e julgar. Isso vai ter que ser processado e julgado pela justiça comum, como é o caso das citações fictas, das comunicações dos atos processuais fictícias. Beleza? Tá bom, Laila. O que mais além disso? Quando for um caso complexo, que é aqui a letra C da página 19. Então, veja, como assim, Laila, caso complexo? Pô, você pega aí vários réus, vários autores, né? Vários autores do fato. Nesse caso, não dá para processar e julgar no GCRIM. Então, você pega lá um crime em que eu tenho um concurso de agentes 6 pessoas. É muita gente, né? Fica muito complicado você processar isso de uma maneira célere. Então, por essa razão, em crimes complexos, em fatos complexos, vai haver aí uma modificação da competência. Perfeito? Tá bom. O que mais que vocês precisam saber com relação à modificação de competência? Ora, mais nada, tá? Quem decide sobre a complexidade ou não do fato é o magistrado. Tudo bem? Agora, outro detalhe que você tem que saber é que as nomenclaturas com relação ao autor da conduta e a vítima que sofreu a conduta são diferentes da nomenclatura utilizada no juizado especial criminal, tá? Então, a gente tem autor do fato e temos ofendido, tá? Laila, mas por que eu tenho que usar esse nome? Gente, porque é o nome que está na lei do GCRIM, tá? Então, quando você for fazer prova da ordem, quando você for confeccionar sua queixa-crime endereçada para o juizado especial criminal na condição de advogado, você não vai me fazer uma loucura de colocar lá acusado, indiciado. Não, você vai colocar autor do fato. Você não vai colocar vítima, você vai colocar ofendido. Porque, muito embora ofendido e vítima sejam sinônimos, autor do fato e acusado sejam sinônimos, você tem que ser tecnicamente correto. Se a linguagem do juizado especial criminal é autor do fato e ofendido, é essa linguagem que você vai utilizar,
tá? É essa terminologia que você vai utilizar. Portanto, quando você estiver fazendo um enunciado, uma prova, e na redação do enunciado você tem já ali autor do fato e ofendido, já saiba que essa prova está tratando com você sobre a Lei 9.099/95. Perfeito? O enunciado, aliás, ele quer falar com você sobre o juizado especial criminal. Beleza. Então, com essas considerações, a gente termina né, as generalidades do GCRIM. Pois bem, falei para vocês sobre... Gente, o povo não põe uma cara aqui para eu ver, né? Vamos ver se eu vou sobreviver nessa quarentena, só vendo aqui as letrinhas. Eu falei para vocês no começo que a gente tinha as cerejas do bolo, que são justamente os institutos despenalizadores que foram trazidos pela Lei do Juizado Especial Criminal. Então, na verdade, a pegada da lei são esses institutos, tá? A primeira cereja, que é também a mais cobrada em prova, e no âmbito da investigação criminal, a mais importante é o termo circunstanciado de ocorrência, que tem aí no teu material. O TCO, ele é algo similar ao inquérito policial, só que ele é menos complexo, ele é menos burocrático, ele é menos formal. Lembra da pegada da informalidade? Pois é, nós já iniciamos a peça que vai inaugurar as investigações em um termo circunstanciado de ocorrência. Então, esse termo circunstanciado de ocorrência, ele vai substituir o inquérito policial. Então, por exemplo, vamos pegar lá... quem é o professor certinho que a gente tem? Vamos pegar o Schomer, professor de Direito Civil. Então, suponhamos que o Schomer, ele foi na academia e ele foi numa dança de zumba. Então, ele foi na zumba, tá? Então, o Schomer foi, ele falou, olha, eu tô malhando muito lá agora, vou aproveitar essa quarentena e vou fazer aula de zumba, tá? E aí, o que acontece? Ele, na aula de zumba, levou anabolizantes. Sendo que desses anabólicos, né, esse anabólico que ele levou, na verdade, bom que a minha imaginação é super fértil, né? Esse anabólico que ele levou, ele possui uma previsão na portaria do Ministério da Saúde como sendo droga para fins penais. Lembra que, com relação ao tráfico de drogas, droga é uma norma penal em branco? Ou seja, o conceito do que é droga não é um conceito extraído da lei de drogas, mas sim de uma portaria editada pelo Ministério da Saúde? Pois bem, o Schomer foi lá, Schomer Neto, para Zumba, e ele levou esse anabolizante dele, que tem tratamento de droga para fins penais. Pois bem, ele levou lá umas ampolinhas para ele, 2 ampolinhas, e aí, por alguma razão, houve uma batida policial na aula de Zumba. Então, vocês pensem comigo, nessa quarentena, né, o que seria uma batida policial em uma aula de Zumba? Sério, muito retardado, né? Mas, enfim, e aí, essa batida policial pegou o Schomer, que estava lá na aula de Zumba. E aí, o que aconteceu? A galera viu que ele estava com o anabólico ali, que possui classificação de droga para fins legais na portaria da Anvisa. Pois bem, então o Schomer foi conduzido coercitivamente até a autoridade policial. Nós já sabemos que a prisão em flagrante, ela não é um ato isolado, perfeito? Ela é um procedimento. Então, ela é iniciada com a condução coercitiva, ou seja, a pessoa é conduzida até a delegacia de polícia contra a sua vontade. Então, esse é um procedimento igual para o termo circunstanciado de ocorrência e também para a prisão em flagrante. Então, a condução coercitiva é a matriz de onde vai sair ou o APF ou o termo circunstanciado. E chegando lá na delegacia, o Schomer, o delegado interpretou que, na verdade, aquilo seria uma posse
de droga para uso pessoal, ou seja, ele iria injetar os anabólicos nele, inclusive no glúteo, né? Então, o delegado falou, não, esse cara aqui, na verdade, ele quer usar droga para si mesmo, não é um crime de tráfico, né? Que pessoa que vai traficar na zumba, então não faria sentido. Então, o delegado, ele interpretou que a rigor, aquela narrativa que foi trazida pelos policiais que fizeram a condução coercitiva dele, o delegado entendeu que aquilo a rigor seria posse para consumo. Quando ele constata isso, ele olha no artigo 28 da Lei de Drogas e prevê, inclusive, que o preceito secundário, ou seja, a pena cominada, sequer é uma pena privativa de liberdade. Então, o que o delegado ele vai fazer? Ao invés dele completar o procedimento do que seria uma prisão em flagrante, ele vai lavrar um termo circunstanciado de ocorrência. Então, esse TCO, ele vai ser a nossa peça inaugural. Não vai ser um inquérito policial, vai ser um termo circunstanciado de ocorrência. Então, o termo circunstanciado de ocorrência, ele é um instrumento que vai fazer, às vezes, do que seria um inquérito policial, caso essa conduta não se amoldasse, né, aos crimes de menor potencial ofensivo. Perfeito? Isso está previsto lá no artigo 69 da lei. Perfeito? A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará TCO e encaminhará imediatamente o ajuizado. Ao juizado, o autor do fato, lembra o nome? E a vítima. Temos hora vítima, hora ofendido. Lá depois na lei vocês vão ver ofendido. Tudo bem? Beleza. Então, o que o delegado ele vai fazer? Lavrou o TCO. Ele vai falar assim, Schomer, você vai se comprometer a comparecer aos processuais? Então, quando tiver audiência de conciliação no GCRIM, você vai? E depois a gente vai ver o que é essa audiência. Então, ele vai falar assim, não, eu vou, né? Eu vou sim. Se ele se compromete, o delegado, ele vai liberar ele para ir embora para casa, ele vai assinar esse TCO e depois, na data designada, ele vai comparecer a essa audiência lá no GCRIM, tá? Geralmente, a delegacia, ela tem um sistema em que ela se comunica com o juizado especial criminal com relação às pautas de audiência dessas audiências de conciliação. Perfeito? Perfeito. Agora, Laila, e se, por exemplo, a pessoa não quiser comparecer, ela fazer de louca lá na hora? Então, o Schomer fala, cara, eu não vou, porque todo mundo vai ficar sabendo que eu fui para a Zumba, não quero e tal. Na verdade, o que vai acontecer? Quando a pessoa cujo TCO é lavrado em seu desfavor, ela não se compromete a comparecer a esses atos processuais, o delegado ele vai ser obrigado a lavrar o APF, tá? Então, no momento em que ele fosse lavrar o TCO, ele vai falar, Schomer, e aí, cara, você foi pego nessa situação aí da Zumba, você vai se comparecer aos atos do processo e tal? Ele vai falar, não vou, eu não quero saber e tal. Nesse caso, o delegado, ele, ao invés de lavrar o TCO, que com certeza já teria ali um termo pronto, ele vai converter esse TCO em um APF. Então, sempre que a pessoa se negar a comparecer aos atos processuais, da forma como é estabelecido na lei do juizado especial criminal, vai ser lavrado o APF dela, tá? E aí, qual é a consequência jurídica disso? Ora, a gente já viu, a APF vai para onde, gente? Audiência de custódia. Chegando na audiência de custódia, é óbvio que não haverá uma conversão dessa prisão em flagrante em preventiva. Primeiro, porque sequer era para ter sido lavrado no APF. Então, nesse caso, provavelmente, ele vai fazer o quê? Liberdade provisória. Ou liberdade provisória mediante o cumprimento de uma medida cautelar diversa da prisão, tá? Então, às vezes, ele pode falar assim, como você foi pego com essa droga na Zumba, você não pode mais ir para a Zumba, alguma coisa assim. É um exemplo bem bizarro, tá, gente? Só para vocês não esquecerem essa situação. Tudo bem até aqui? Então, Laila, é possível ter prisão em flagrante em crime cuja competência para processo e julgamento é do GCRIM? Tem. Quando? Quando a pessoa se negar a comparecer aos atos processuais. Tudo bem? O que é que consta nesse TCO, gente? Um relatório sumário do que rolou. A infração, quem foi ofendido e quem for
o autor do fato, bem como os dados pessoais, para a gente conseguir, inclusive, localizar essa pessoa, né, para ela poder comparecer aos atos processuais, inclusive os atos processuais os quais ela se comprometeu a comparecer. Para além dessa conversão, né, ao invés de TCOR ser um APF, nós temos também um detalhe, que eu vi aqui na apostila e ia passar batido, que se for um crime afiançável, o delegado ele poderá arbitrar a fiança, tá? Mas isso é algo muito questionável hoje, gente. Por quê? Então, suponhamos que o Schomer não tenha dinheiro. Então, o delegado arbitrou fiança, o Schomer falou, olha, eu não tenho grana, não vou pagar, eu não vou. Então, veja, qual vai ser a saída? Lavratura do APF, foi para a custódia, vai ser solto na custódia, tá? Então, de toda forma, com a fiança ou sem a fiança, caso haja conversão da STCO em flagrante, vai na custódia. Não teria o porquê segurar essa pessoa, convertendo aquilo que sequer poderia ter sido uma prisão em flagrante propriamente dito, porque nós não teríamos o preenchimento dos requisitos. Beleza? Então, essa é a primeira cereja, que é o termo circunstanciado da ocorrência. Tudo bem? Né? Pois bem, lavrado o TCO, o que a gente vai ter? Uma audiência preliminar, tá? Uma audiência preliminar. Antes de adentrar nisso, aqui na página 21, tem uma ressalva que eu coloquei assim, eu não, né? A Juliana. Se não pagar a fiança, será determinado o recolhimento à prisão. A prisão será comunicada ao juiz que aplicará o 310. Gente, o que é 310? Cara, prisões e medidas cautelares diversas da prisão. Então, o delegado vai falar assim, juiz, Schomer não pagou a fiança. E agora? E agora o juiz na custódia vai soltar a pessoa. Não faz sentido. Fiança hoje não é mais considerado como fundamento para manutenção de segregação cautelar da pessoa. O não pagamento da fiança, tá? Então, existe essa previsão legal, mas ela tem sido muito contrariada pelos posicionamentos jurisprudenciais recentes, beleza? Então, coloca essa ressalva aí na página 21. Tudo bem? Então, encerrando isso, na fase preliminar, que é essa audiência preliminar, o que vai acontecer? A gente vai ter um conciliador, então não é o juiz que vai lá participar da conciliação, tá? E nessa audiência preliminar, nós temos mais duas cerejas, que é, tá, a composição civil dos danos e a transação penal. Então, a primeira é o termo circunstanciado de ocorrência, que é uma cereja, mas não tem cauda, é só uma diferença primordial entre o TCO e o inquérito, tá? E aí a gente vem com institutos despenalizadores propriamente ditos, que é a composição civil e a transação penal. Beleza? Esses sim são os institutos despenalizadores. Então, nós teríamos um gênero cuja espécie composição civil e transação penal. No quadrinho embaixo da apostila, você vai ver que existe uma terceira, que é a suspensão condicional do processo, mas existe um instituto despenalizador que não faz parte do GCRIM. Então, depois eu vou falar sobre ela. Então, coloque aí, né, depois, no segundo momento, um asterisco no seu material, e se atente para o fato de que os institutos que realmente são do GCRIM é a composição civil e a transação penal. Depois eu vou explicar o porquê que a suspensão condicional do processo não está prevista. Beleza? Pois bem, a composição civil dos danos. Gente, olha o nome. Composição civil dos danos. Isso indica para você que um outro ramo do direito, ele poderia tranquilamente subsidiar a equalização desse desentendimento. Ora, uma composição civil, por si só, seria capaz ou é capaz de sanar
a ofensa ao bem jurídico tutelado. Então, eu vou dar um exemplo. Crime contra a honra, isso é clássico, né? Então, suponhamos que... Deixa eu ver aqui. Suponhamos que você... Dura que a gente não vê a cara da pessoa, de vocês, né, para poder zoar o professor. Aí eu não sei qual professor que vocês estão tendo aula para poder fazer piada. Vamos ver aqui. O João é o que tem, né? Como sempre. O João. Então, por exemplo, eu chego no João e falo assim, João, você é um corno. Então, o que eu pratiquei contra o João? Uma injúria, né? Eu atribuí uma qualidade negativa para ele. A injúria, prevista no Código Penal, salvo engano, no artigo 138, ela é um crime relacionado a um bem jurídico tutelado que é a honra subjetiva. A honra, vocês sabem e estudaram em direito civil, que é um direito da personalidade. Lembra direitos da personalidade? Honra, nome. Veja que, nesse caso, no momento em que eu consumei um crime contra a honra, eu também violei um direito da personalidade do João. Tudo bem? Bom, chegou na audiência preliminar, eu falei, João, olha só, por conta desse chifre seu, eu vou te pagar quinhentão. Como assim? Ora, eu vou propor para o João uma composição civil dos danos, ou seja, em razão da ofensa a esse direito da personalidade dele, que coincidentemente se vincula à honra nossa do direito penal, veja que nesse caso, a grana, se o João aceitar, significa dizer que houve uma estabilização na nossa relação jurídica, na nossa relação social. De modo que essa grana vai compor civilmente uma ofensa a um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Então, veja que, nesse caso, obtendo essa composição civil dos danos, o acordo ele vai ser homologado por quem, gente? Pelo conciliador? Claro que não. Conciliador, ele não tem capacidade processual para isso. Perfeito? Quem vai homologar é o juiz investido de jurisdição. Então, o juiz titular da vara especializada criminal é quem vai homologar essa composição civil que foi realizada nessa audiência preliminar através de um conciliador. Perfeito? Então, o juiz ele vai homologar isso. Homologou esse acordo, então falei que ia pagar para o João quinhentão. Assinamos o acordo, o juiz homologou, isso se tornará um título executivo judicial. Título executivo judicial. E aí, o que vai acontecer? Bem, suponhamos que eu não paguei esses quinhentão para o João. Então, eu falei, João, dia 30 eu vou te pagar. Ele assinou a composição civil. Olha lá, foi homologado pelo juiz, né? Homologado pelo juiz. Bem, ele não pagou, o que vai restar para... Eu não paguei, o que vai restar para o João? Ação autônoma de execução de título executivo judicial. Judicial. E aí, aqui dentro, a gente faz um link com execução do processo civil. Lembra? Nós temos duas formas de execução no processo civil. Fase de cumprimento de sentença, quando eu parto de um processo, um procedimento sincrético, então eu tenho a fase de conhecimento, ganhei da pessoa, e dentro desse mesmo processo eu executo. E tenho a segunda variável, que é através de uma ação autônoma de execução. Quando é que eu vou ter essa ação autônoma de execução? Quando eu tiver título executivo extrajudicial, exemplo, cheque, contrato de honorário advocatício, ou quando eu tenho um título executivo judicial de outro ramo que não seja de natureza civil, que é o nosso exemplo. Então, a gente pega um título executivo judicial penal, e é óbvio que eu tenho que iniciar uma relação jurídica processual no cível para poder receber essa quantia. Então, aqui eu tenho uma obrigação de pagar quantia, e, portanto, como eu não tenho nenhum processo no cível, o que eu vou ter que entrar? Uma ação
autônoma de execução, para daí o João me acionar e eu iniciar o pagamento. Caso eu não pague, eu serei executada lá na esfera civil. Beleza. Laila, mas no criminal, o que acontece? Nada. Nada. A partir do momento que o juiz homologa essa composição civil, é extinta a minha punibilidade. E aí, amigo, acabou. Eu não vou ter nenhum reflexo, tá? Composição civil é uma das formas de extinção da punibilidade, tá? Extinguiu a punibilidade? Não há mais nada que o direito penal possa fazer. Portanto, a parte prejudicada deverá se valer do juízo cível para poder executar esse título executivo. Tudo bem? Então, essas são as considerações iniciais sobre a composição civil. Para eu conseguir fazer essa composição civil, eu preciso ter uma vítima direta, que é uma ressalva que tem aqui no material de vocês. Então, por exemplo, se eu tenho um dano ambiental em que não há uma vítima direta, tem como eu ter a reparação? Tem, mas aí uma reparação in natura, não há ali diretamente o beneficiário. O beneficiário seria toda a coletividade. Tudo bem? Agora, quais são as hipóteses em que cabe a composição civil? E aí há um detalhe para você poder captar e não precisar decorar. Olha o nome, composição civil. Significa dizer o quê? Grana, né? Composição civil é grana. Ora, se é grana, quem pode decidir sobre se essa grana é suficiente ou não? O ofendido, correto? O ofendido. O dinheiro é para ele. Dentro dessa lógica, portanto, só cabe composição civil nos crimes de ação penal privada. Crime de ação penal privada, exemplo clássico, crimes contra a honra. E também nas hipóteses de crimes de ação penal pública condicionada à representação. Por quê, gente? Ora, porque, veja, a representação é uma condição de procedibilidade. E quem fornece ela é a vítima. Então, se a vítima aceitou a grana, então, por exemplo, vamos pegar lá uma ameaça, né? A ameaça é descer a mão na cara do João. Se a vítima da ameaça, o ofendido da ameaça, aceitou a minha grana, ainda que seja uma ação penal pública condicionada à representação, o Estado ele não pode titularizar ou negociar eventual composição civil. Então, veja que a composição civil, e aí vale você fazer um parêntese sobre isso, ela somente é cabível nos crimes de ação penal privada e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Por quê? Na ação penal pública condicionada à representação, o Estado ele é refém da vítima. Porque a vítima tem que representar. Ora, se eu estou aceitando uma composição civil, significa dizer que eu estou renunciando ao meu direito de representação. Então, veja que lá no artigo 108 do Código Penal, dentro das causas de extinção da punibilidade, nós temos lá renúncia ao direito de queixa quando? Nas ações penais privadas, ou ao direito de representação. São condições de extinção da punibilidade. Logo, caso eu aceite essa grana, eu aceite a composição civil, isso automaticamente irá acarretar a renúncia a esse direito de queixa, se ação penal privada, ou ao direito de representação, se ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Agora, também suponhamos que não teve acordo lá na hora. Falei, João, ó, quinhentão e tal, e aí? Aí ele fala, não quero, que eu acho que isso vale R$600. Eu falo, então é problema seu, eu não vou pagar mais que 500. Nesse caso, o que vai acontecer?
Bom, não temos a composição civil. Qual será o próximo passo? O próximo passo será, se uma ação penal privada, o João propor a respectiva queixa-crime. Ele se vira. Se uma ação penal pública condicionada à representação, ele vai dizer que quer representar contra mim e o Ministério Público vai titularizar essa possível ação penal. Vocês entenderam? Então, se eu não tenho a composição civil na audiência preliminar, qual vai ser a variável? O que vai rolar com relação a esse fato? Bom, se é uma ação penal privada, queixa-crime. Se é uma ação penal pública condicionada à representação, faço constar no termo de audiência preliminar que eu não, aliás, do João, né? Que o João não concordou com a minha proposta de composição civil e que, portanto, ele deseja representar criminalmente contra mim. Partindo disso, se é o termo circunstanciado de ocorrência que vai estar ali, que é ele, é remetido isso para o MP se vira. Caso contrário, o João terá que constituir uma advogada para ingressar com uma queixa-crime contra mim. Ou ele mesmo, já que ele é advogado e, portanto, ele detém capacidade postulatória para tanto. Tudo bem? Então, essas são as variáveis que nós temos. Então, como funciona na prática? Foi lá, xinguei o João, né? Porque que a galera vai lá na delegacia lavrar BO, né? Porque o povo adora lavrar. Tudo é lavrar BO. Ah, fulano puxou um fio do meu cabelo, vai lavrar BO. Fulano tá traindo, não sei, vai lavar BO, né? Por que nos crimes de ação penal privada vale a pena a lavratura do boletim de ocorrência? Vale a pena caso a vítima, ou aliás, o ofendido, queira uma eventual composição civil. Porque aí ele não vai precisar ajuizar uma queixa-crime para poder buscar essa audiência preliminar. Ele vai lavrar o BO, em razão da natureza do fato, do crime de menor potencial ofensivo. Esse BO, ele vai determinar a instauração de um termo circunstanciado de ocorrência, como seria um BO também uma peça inaugural para instauração de um inquérito policial de ofício, e veja, isso vai acarretar essa audiência preliminar. Se lá rolar um acordo, morreu ali. Eu não preciso gastar uma grana com o advogado para ingressar com a queixa-crime. Agora, caso o advogado ou a pessoa queira judicializar de fato, já direto, ele tendo elementos de informação, ou seja, prova da materialidade, indícios de autoria, a pessoa ela não precisa lavrar o BO. Ela já mete uma queixa-crime ali. O juiz recebeu a queixa-crime, o que ele vai fazer? Veja que não passa por um conciliador. O juiz recebendo a queixa-crime, o que ele vai fazer? Ele vai marcar a audiência preliminar da mesma forma. Então, a audiência preliminar, ela tem, aliás, ela é obrigatória, tanto você indo por uma via policial ali, para lavrar o TCO e para audiência, quanto se você já quiser ser o fodão e ingressar com a queixa-crime direto, o juiz ele vai marcar essa audiência preliminar. Porque isso é um regramento que é trazido pela lei do GCRIM. Então, não tem muito o que ser feito. Agora, também outro detalhe é que, dentro da competência do GCRIM agora, né, antes que eu me esqueça, você tem que fazer a soma de eventuais crimes praticados em concurso material. Então, por exemplo, suponhamos que eu digo assim, para o João, né? João, você é um corno, você não é um bom advogado, e você traficou droga, sei lá, na porta da Unic dia tal. Então, eu caluniei o João, eu injuriei o João e eu difamei o João. Esses 3 crimes somados, porque no mesmo contexto, correto? A pena máxima desses 3 crimes deve ser somadas. E aí eu vou ver se isso extrapola ou não a competência do GCRIM. Porque se extrapolar, como em concurso, eu saio do GCRIM. Eu tenho que ir para o procedimento sumário, nesse caso, porque a pena não vai exceder 4 anos de reclusão. De detenção, me perdoe. Entenderam? Agora, também outro detalhe. Eu tenho um crime que, no primeiro momento, ele é um crime que não seria da competência do GCRIM. Então, vamos pegar um crime hipotético. Um crime cuja pena seria de 6 meses a 3 anos, tá? De reclusão. Então, 3 anos não vai para o GCRIM, perfeito? Não dá. A pena excede a 2.
Mas suponhamos que esse crime ele é tentado. É uma tentativa de praticar esse crime. A tentativa, lá no artigo 14, inciso 2º, ela trabalha com uma redução de 1/3 a 2/3. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a menor redução, que é 1/3, e vai calcular em cima dessa pena. Então, exemplo, se a nossa pena máxima é 3 anos, a menor redução da pena da tentativa é 1/3. Logo, 1/3 de 3 anos, 1 ano. Se eu tiro 1 ano da pena, que é 3, cai em 2. 2 é de crime. Então, eu tenho, nesse caso, um crime que, num primeiro momento, seria de competência da justiça comum, no procedimento sumário, mas que, por força da tentativa, vai se encaixar dentro do lastro do GCRIM. Então, você tem que fazer ainda essa comparação. Comparação não, né? Esse raciocínio no momento do fato, tá? Mas depois a gente pode voltar a falar sobre isso, caso alguém não tenha entendido o que eu falei. Beleza? Agora, no mais, não obtida essa composição civil, só para finalizar a composição civil, nos casos de ação penal privada, a gente tem que observar o prazo decadencial de 6 meses, tá? Então, suponhamos que, nesse caso meu e do João, demorou 2 meses e meio para audiência de preliminar. Não teve acordo. Gente, não teve acordo, o João tem mais 4 meses para ingressar com aquele crime contra mim. Se ele não ingressar, houve decadência, que é uma outra causa também de extinção da punibilidade, lá de acordo com o artigo 108 do Código Penal, tá? Então, essas são as considerações que a gente tinha para fazer com relação à composição civil. Beleza? Abra o microfone aí, e aí quem quiser me perguntar, tirar alguma dúvida sobre isso, por favor, pergunte. Se não entendeu, também me pergunte, que eu vou tirar dúvidas com relação a isso que a gente já falou. E aí? Alguém tem dúvida? Vamos abrir esse microfone, gente, pelo amor de Deus. Tô só a depressão aqui. Nenhuma consideração, gente, meu pai amado. Nenhuma alma viva para perguntar. Anderson, Fernando, Érica, Lucas, Luiz, Milena, Sara, Tainá, William, Willy. Laila. Oi, Emanuel. E aí, menino? Pergunta, pelo amor de Deus, eu vou surtar aqui. Uma dúvida minha. Só vejo meus gatos aqui, até a casinha de gato aqui atrás. Vamos supor, se porventura não for ocorrida a composição civil, isso impede ou pode ocorrer uma transação penal em se tratando de um crime de menor potencial ofensivo? Então, a transação penal, a gente vai ver daqui a pouco, que é o segundo instituto, ela é feita pelo Ministério Público. Então, a vítima, ela não exerce sua vontade sobre uma eventual transação penal ou não. Então, a pergunta do colega do Emanuel foi se, cheguei lá na audiência preliminar de um crime, sei lá, de ação penal pública condicionada à representação. Suponhamos que não teve acordo, não teve composição civil. Dá ainda a transação penal? Não, não dá. A transação penal, ela, em regra, é titularizada nos crimes de ação penal pública incondicionada. E a vítima, ela não tem vontade. Então, às vezes, a vítima fala, sei lá, você vai ver, esse filho da puta, não quero acordo com ele, doutora, não quero nada. Cara, mas é uma ação penal pública incondicionada. Na transação penal, a vítima, a vontade dela externada pouco importa. Vai ser, na verdade, aquilo que o promotor de justiça quiser embutir ali, ou o próprio conciliador, tá? Mas daqui a pouquinho, eu vou começar a falar sobre a audiência preliminar, e aí eu vou conseguir sanar sua dúvida melhor, tá? Então, a outra cereja do bolo, que é a transação penal, tá? Ela é trabalhada entre o titular da ação penal. Quem é titular da ação penal? O Ministério Público, né? E o autor do fato delituoso. E aí ela objetiva
uma aplicação imediata de pena de multa ou uma pena restritiva de direitos, tá? Laila, quais penas restritivas de direitos? As previstas lá no Código Penal, que são as penas restritivas de direitos, tá? Agora, não é qualquer infração penal que admite a transação penal, tá? Então, nesses casos, a gente tem que preencher alguns requisitos. Então, por exemplo, se a pessoa está sendo processada por outro crime, não vai rolar transação penal. O Ministério Público, ele não vai propor essa transação penal, tá? Agora, Laila, coloquei até aqui, né, nos pressupostos de admissibilidade. E se ele tiver sido já condenado por uma pena privativa de liberdade? Gente, se não pode estar processado, imagina ser condenado. Você acha que pode? Não pode. Então, o que o promotor ele vai fazer para ir nessa audiência preliminar? Digitar seu nome no site do TJ, ver se tem alguma ação penal contra você. Tendo ali, ele nem vai propor a transação penal. Veja que a transação penal, ela é proposta pelo Ministério Público, não é proposta pela vítima. Então, a vítima não vai optar em nada aqui, ela não manda em nada, tá? Ela só comanda quando é composição civil. Não tem como também, Emanuel, eu invertei isso. Era composição civil, não rolou, agora vai para o MP porque eu representei. Tá, filho? Mas a transação penal, ela não nasce de uma representação, porque isso não parte da lógica. Você está entendendo? Então, por exemplo, um crime de ameaça. Não rolou acordo. Não rolou composição civil. Aí você diz, eu quero representar essa filha da puta da Laila. Beleza, me representou. Aí vai o MP e fala, não, vamos fazer uma transação? Pô, então você não está respeitando a vontade, não está respeitando a vontade da vítima que representou. Você entendeu? Então, não tem como você converter, adaptar, né? Não deu composição civil, vamos meter a transação, não, velho. Porque se não teve composição civil e eu representei contra você, é porque eu quero que você seja processado, porque eu titularizo isso. E aí veio o MP e propõe uma transação, passando em cima da sua vontade. Então, essa não foi a lógica desses institutos despenalizadores. Realmente, eles foram feitos para se complementarem. Composição civil, questões relacionadas à vítima ou ofendido, e transação penal titularizada pelo Ministério Público. Tá? Então, se a pessoa estiver respondendo... Se a pessoa estiver respondendo por alguma ação ou tiver sido condenado dentro dos 5 anos, ela não receberá esse benefício da transação penal, tá? Agora, tem muitos promotores, muita doutrina que sustenta que na ação penal pública condicionada à representação, me perdoem, que a transação penal, também poderia ser feita na ação penal privada, que é esse segundo parágrafo aqui do item 2 da transação. Talvez por isso você possa ter perguntado, tá, Emanuel? Só que isso não prevalece na doutrina, na jurisprudência, tá? O que tem prevalecido é isso que eu falei para vocês. Então, a transação penal é do MP, composição civil é da vítima, tá? Mas existem quem defenda que na ação penal privada também pudesse ter uma transação penal. Como, Laila? Ué, eu lá e o João. Eu ia falar, não, João, eu quero que você doe 50 cesta básica no tal asilo. É uma pena restritiva de direitos. Então, eu, como ofendido, iria impor uma transação penal para ele. Na composição civil, eu sou beneficiária direta do dinheiro. Na transação penal, eu transaciono, mas aquele benefício não é revertido para mim, é revertido para a coletividade. Por isso, a lógica de que a transação penal, tenha que ser titularizada pelo Ministério Público. Porque senão você fugiria à lógica do benefício da composição civil. Entendeu? Mas existe esse posicionamento, tanto que eu coloquei no material, tá? Mas não é o que tem prevalecido na jurisprudência. Eu acho válido, acho que a vítima faz o que ela quiser, ainda mais se é uma ação penal privada. Mas, por outro lado, também, Emanuel, se aquele juiz não aceitar isso, essa composição civil, exige uma grana e compra cesta básica e doa depois, tá? Mas é que existem outras penas restritivas de direito que não são conversões, né, em
em pecúnia, né? Como é o caso de cesta básica. Então, você pega lá uma prestação de serviços à comunidade. Então, eu quero, né, o João me xingou, eu quero que ele fique um mês indo lá limpar o banheiro do estabelecimento prisional. Quero maltratar ele, eu quero que ele fique indo lá. Quero pirraçar ele. Veja, nesse caso, depende do magistrado, mas prevalece que eu não poderia impor para ele essa pena restritiva de direitos. Porque nos moldes da lei, a transação penal é do MP. Ok? Aqui em Mato Grosso, inclusive, tem prevalecido essa colocação que eu fiz para vocês. Beleza? Agora, como é que funciona o oferecimento da proposta de transação penal? Bom, a proposta de transação penal, ela pode ser feita pelo MP ou pelo ofendido, mediante anuência do Ministério Público, e ela é apresentada para o autor do fato e o seu advogado. Onde, Laila? Em regra, audiência preliminar, tá? Mas daqui a pouco eu vou explicar que na prática não é muito bem isso que acontece. Pois bem, qual é o próximo passo? Aceitou? Homologou? Mesmo efeito que a composição civil. Extingue a punibilidade, gente. Não tem antecedente, não tem reincidência, não interrompe prescrição, nada. Vida que segue normalmente, tá? E aí, com relação a isso, a gente tem uma súmula vinculante, que é a 35, bem importante. A homologação da transação penal não faz coisa julgada material, e descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento da denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, olha só o detalhe aqui, tá? Quando a gente viu sobre a composição civil agorinha, o que eu falei? Composição civil, beijo e um abraço. Homologou? Tchau. Quero receber os quinhentão? Ação no civil. Se vira, Laila. Isso faz coisa julgada material. Então, a composição civil no GCRIM, ela faz coisa julgada material, ou seja, em nenhum outro momento eu poderei ser processada e julgada por esse mesmo fato. Agora, o STF entende que a transação penal, não. Tanto que a súmula diz, a homologação da transação não faz coisa julgada material, ou seja, se a pessoa descumpriu a prestação de serviços à comunidade, o que vai acontecer com isso, gente? Nós vamos retomar esse procedimento. De modo que, lembra que a gente tem um TCO simplesinho? O TCO é simplesinho. O promotor propõe a transação na audiência preliminar. Aceitou, todo mundo assinou. Não cumpriu, o promotor informa para o juiz. O juiz faz o quê? Devolve para o Ministério Público, dizendo que, de fato, o juiz ele vai dizer, olha, de fato, não está havendo cumprimento da pena restritiva de direitos e, portanto, o Ministério Público vai fazer ou uma ou outra coisa. Primeiro, se ali já houver elementos de informação suficientes, vai meter a denúncia. Denúncia normal, filho, normalzíssima. Laila, mas por qual rito? Do GCRIM normal, ele também tem um rito, CL dele. Tá. Se o promotor perceber que o TCO está fraco de elemento de informação, que falta ali que falta ali uma materialidade mais robusta, o que o Ministério Público vai fazer? Requisita a instauração de inquérito policial. Então, esse TCO, ele vai ser convertido em um inquérito policial. E aí, essa requisição do promotor de justiça vai ser a peça inaugural do inquérito policial. Dentro do inquérito vai ter o quê? Já para os atos do TCO. Tudo que rolou do TCO até a audiência, até a homologação. Perfeito? Instruiu o delegado, investigou, relatou, devolveu para o MP denuncia. Tá? Então, teoricamente, essa é a conformação da transação penal e da composição civil. Tá? Que são as cerejas do bolo que eu falei para vocês. Agora, na prática, não é muito isso que tem rolado. As audiências preliminares, ainda que estejam relacionadas
a proposta de transação penal e de acordo com a lei. Essa audiência preliminar deveria ter a participação do MP. Na prática, o que rola é o conciliador já tem ali, né, o que seriam de transação disponíveis, e ele mesmo já coloca ali na audiência, o cara aceitou, não homologou e vida que segue, tá? O promotor dificilmente participa dessa audiência preliminar, nunca vi na vida, tá? Mas pelo ditame do GCRIM, deveria. Agora, Laila, mas o promotor não foi, isso é uma nulidade absoluta, porque, meu Deus, violou o procedimento. Gente, para fim de GCRIM, não. Por quê? Porque ele é menos burocrático. Nós trabalhamos com uma informalidade. Então, para eu conseguir anular essa transação penal que o meu cliente assinou sem a presença do promotor, eu teria que provar prejuízo para o meu cliente. E na prática eu não vou conseguir fazer isso. Tá? Então, essas são as questões teóricas com relação à suspensão não, com relação à composição civil e com relação à transação penal, tá? Eu acho que o que eu tinha de falar de mais importante com relação a esses institutos, eu falei. Tudo bem até aqui? Eu vou abrir o microfone, tá? E vou rezar para alguém ter uma dúvida, porque eu só estou falando para as bolinhas aqui. Ainda bem que o Manuel mostrou a cara dele, porque eu tenho visto só a cara da Thaís e a cara dos gatos, né? Inclusive quase não me olha, porque tem um que está deitado bem ali no fundo com o rabinho. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Podem perguntar, por favor. Vamos lá. Olha, estamos até com bastante gente logado. 20 pessoas. Alguma pergunta? E aí? Sibeli, Cristina, Luana, Letícia Caroline, Juliana tá aqui, tá, gente? A autora. Aqui melhorou a apostila, tá? Até a menina tá participando já. Que para quando tiver problema, ela já sabe direto que é ela que vai ter que arrumar, vai me ajudar. O que mais? Mariana, William. Nenhuma dúvida, gente, pelo amor de Deus. Então aparece alguém aqui no microfone para falar que não tem aula, prestou. Laila, eu tenho uma dúvida. Oi, meu. E aí? Quais são as hipóteses que o Ministério Público pode oferecer a denúncia em relação a quando o ator não cumprir o acordo de transação penal? Então, olha só, a pergunta do Emanuel. Quando é que o MP vai denunciar quando o cara não cumprir a transação? Emanuel, sempre. Então, a primeira coisa que vai olhar é GCRIM? Se é GCRIM, transação, não cumpriu a transação, denúncia criminal. Tá? Isso é automático, né? As ações penais públicas e incondicionadas, tá? Porque na condicionada representação, se eu falo que não quero acordo, agora o MP vai lá e vai passar pela minha vontade? Não. Nos casos da transação penal, tá? Então, sempre é regra, né? É claro, na prática, às vezes, assim, tipo, o cara ou a mulher não foram encontrados para poder prestar essas informações. Aí o promotor fala, intima ele de novo aí, para ver se ele não está cumprindo mesmo. Vamos dar uma segunda chance? Na real, os promotores, eles meio que flexibilizam, porque assim, gente, também, a pena é pequena. A pena vai ser 2 anos, é muita pouca coisa, né? Em um processo criminal, se a pena máxima é 2 anos, gente, na dosimetria da pena, isso não vai extrapolar 1 ano. 1 ano e meio. Não tem como chegar na pena máxima em nenhuma dosimetria do planeta. Então, porra, o cara vai estar no regime aberto, você tá entendendo? Então, assim, a galera prefere flexibilizar para a pessoa cumprir extinguir a punibilidade ali do que ficar ali levando esse processo adiante. Agora, é claro, né? Uma vez beneficiado com a transação penal, isso dentro de um prazo, né? Dentro do prazo de 5 anos, a pessoa não poderá ser beneficiada de novo. Isso vai virando uma bola de neve, né? Temos outros crimes muito comuns do GCRIM, né? Desobediência, posse para consumo, ameaça, alguns crimes de direção de veículo automotor, excesso de velocidade, existem algumas
Esses crimes assim, são os mais corriqueiros, ameaça e crimes contra a honra, né? Esse é o dia a dia, assim, do Juizado Especial Criminal. Tudo bem, gente? Alguma outra dúvida? Então, pessoal, é isso, tá? Olha, eu estou trabalhando mais do que quando eu ficava em sala. Vocês sabem, né? Em sala não era estudo de aula. Então, o que vai acontecer? Na quarta e sexta eu vou dar essa mesma aula, tá? Para o pessoal. Então, quem quiser entrar de novo aí, só me avisem pelo WhatsApp para eu mandar o link. Ah, mas na verdade no AVA vai ter, porque no AVA já tem lá aula de segunda, quarta e sexta, né? Então lá já vai ter o link lá no AVA. E aí também eu sei que muitos de vocês são meus alunos de ADM, então já mandei um oi para mim, que eu vou mandar a apostila de ADM para vocês da aula de amanhã à noite, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí na aula que vem a gente continua aqui ao vivo, beleza? Dei uma lidinha na apostila para chegar com dúvida aqui, para ficar mais dinâmica a aula, né? Porque eu fico só falando aqui para umas bolinhas, e aí isso é meio estranho, assim, para mim. Tudo bem, gente? Aí essa gravação, ela